Então, novamente, boa tarde a todas e a todos, né? A segunda parte do seminário do dia 6 de maio de 2022, né? Do evento Sexto Leituras da Lógica de Hegel, pelo grupo Hegel Idealismo Especulativo, no âmbito das atividades do Laboratório Hegel. Nós passamos agora, então, à apresentação de Alexandre Thomas Júnior, né, aqui da Unesp de Marília, que vai nos falar sobre o ser para si da consciência segundo Hegel, uma investigação a partir da ciência da lógica, a doutrina do ser. Alexandre, por favor, pode começar. Você vai projetar alguma coisa? Gabriel vai projetar? Eu vou ler o texto, professor. Não Ok. projetarei, não projetarei porque meu computador é um pouco lento, enfim. Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Como o professor Tassinari ressaltou, apresentarei o ser para si da consciência, segundo Hegel, uma investigação a partir da ciência da lógica, doutrina do ser. Antes de mais nada, eu sou graduando em filosofia pela Unesp de Marília, sou membro do grupo de pesquisa Hegel e o idealismo especulativo, Laboratório Hegel, e também eu sou bolsista PIBIC, reitoria pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a qual agradeço vivamente pelo apoio. E também eu sou orientando do professor Dr. Ricardo Pereira Tassinari. Eu passarei a leitura, né, das considerações iniciais. Pois bem, nas linhas que subjazem o terceiro capítulo Ser para Si da obra Ciência da Lógica, 1. Doutrina do Ser, Hegel explicita, explica e demonstra a categoria ser para si, ter para si. No mais, ele faz tal explicitação, explicação e demonstração no âmbito da consciência. Não é à toa que no mesmo capítulo Hegel contrapõe a consciência com a autoconsciência, considerada como o exemplo mais próximo da infinitude. Contudo, a presente investigação tem por objetivo investigar este primeiro nível, isto é, o momento da categoria ser para si na consciência, a fim de desvelar, explicitar e demonstrar o seu modo de operação. A título de contextualização, tal momento hegeliano desnuda-se no idealismo objetivo, na medida em que Hegel tenta oferecer uma nova roupagem ao problema da objetividade da consciência. Deste modo, para o cumprimento deste objetivo em específico, do ser para si da consciência, pautar-me-ei na obra já referida, especificamente o terceiro capítulo, Ser para si. Por fim, a investigação será dividida em considerações iniciais, 2. O ser para si da consciência, segundo Hegel, uma investigação a partir da ciência da lógica, 1. Doutrina do ser, e terceiro, considerações finais. Dito isto, na obra Ciência da Lógica, Doutrina do Ser, o ser tem por função indicar o primeiro objeto da investigação da lógica hegeliana, o imediato, onde as características superficiais das coisas qualitativas e quantitativas estão inerentes. Particularmente, Hegel, em sua primeira doutrina, contrasta o ser com a essência íntima e conceitual dos objetos e suas determinações. Com isso, os seres humanos, o mundo e a realidade são principiados dentro dessa perspectiva pelo puro ser. No entanto, antes de adentrar nos detalhes dessa apresentação, necessita-se explicitar o contexto que Hegel se encontra no que tange aos seus escritos. Acerca deste ponto, o pesquisador Ricardo Ferrara argumenta que o objetivo de Hegel em seus escritos centra-se no logos e na realização do espírito. Pormenorizadamente, centra-se na passagem do conceito à realidade, em que tal passagem é resultante de um processo ontoteológico, cuja chave de leitura configura-se no idealismo absoluto da lógica hegeliana, entendida como uma ontologia e teologia natural, e não como uma mera lógica formal. E tomando a divisão, né, do termo ontoteologia por ontologia e teologia natural, de acordo com o pesquisador Ricardo Ferrara, necessita-se, pelo menos em linhas gerais, esmiuçar os termos ontologia e teologia natural,
a fim de esclarecer o leitor e, neste caso, os ouvintes. Dito isto, de acordo com o vocabulário técnico crítico da filosofia de André Lalande, a ontologia assume dois sentidos, a saber, primeiro, o estudo do ser enquanto ser, e segundo, o estudo ou conhecimento do que são as coisas em si mesma. Especificamente, para o próprio autor, a ontologia designa uma metafísica substancial em oposição à metafísica no sentido crítico, no sentido de determinar o sistema de todos os conceitos. Por sua vez, por teologia, entenda-se a ciência de Deus, dos seus atributos, das suas relações com o mundo e com o homem. Em particular, a teologia natural é aquela que apenas se apoia sobre a experiência e a razão. Logo, quando o pesquisador Ricardo Ferrara explicita que a passagem do conceito à realidade desnuda-se em um processo ontoteológico, significa dizer que Hegel estaria explicitando, explicando e demonstrando a passagem do conceito, por assim dizer, Deus e sua autoexposição, no âmbito da experiência e da razão à realidade. Por sua vez, no que concerne à ciência da lógica, primeiro, doutrina do ser, o pesquisador Christian Iber, na apresentação desta obra, ou seja, da ciência da lógica, doutrina do ser, endossa, cito Iber, elaborada na sequência da fenomenologia do espírito, a ciência da lógica desenvolve uma lógica que, como ciência primeira, é ao mesmo tempo metafísica. Ela adere à filosofia do Logos, de Heráclito, e à dialética de Platão, e pretende, recorrendo a Aristóteles, apresentar-se ao mesmo tempo como uma metafísica ontoteológica. Fim de citação. Como se vê, através da explicitação de Iber, Hegel se utilizou de três filósofos para compor sua metafísica ontoteológica: Heráclito, Platão e Aristóteles. A título de curiosidade, no livro Depois de Hegel, uma reconstrução crítica do sistema neoplatônico, Carlos Cirne Lima caracteriza Hegel como um pensador neoplatônico, na medida em que, cito o Cirne Lima, é um dos autores que tem a pretensão de descobrir os primeiros princípios e, a partir deles, deduzir todo o universo. Fecho citação do Cirne Lima. Na história da filosofia, o idealismo, em especial o idealismo hegeliano, pode ser compreendido a princípio pela superação do idealismo subjetivo de Fichte e do idealismo objetivo de Schelling, desembocando, por assim dizer, no idealismo absoluto. É isso quem diz, afirma a este respeito, o professor Pedro Geraldo Aparecido Novelli, no livro Idealismo Hegeliano e o Materialismo Marxiano. Mais do que isso, o idealismo hegeliano, aqui eu cito o professor pesquisador Novelli, abro citação, pretende ampliar e completar os idealismos de Fichte e Schelling, mas, ao mesmo tempo, criticar o idealismo enquanto somente subjetivo ou objetivo. Fecha citação. Nesse sentido, o idealismo hegeliano tem por preocupação o caráter científico da realidade e, para tal, a consciência está permeada por uma intensa atualização. Em outro viés, o caráter científico da realidade está permeado não pelo início ou pelo fim, mas pelo desenvolvimento desses dois polos. Portanto, a consciência torna-se elemento fundamental dessa preocupação científica da realidade. A respeito do conceito de consciência, Hegel, na Fenomenologia do Espírito, tracejou o percurso da consciência sensível, do aqui e agora, até a consciência do absoluto. Ou melhor, Hegel tracejou o percurso do saber imediato até o saber absoluto. Entenda-se nesse sentido e de modo preliminar que a consciência é também saber, saber que se inicia com o imediato, desembocando no absoluto. Doravante, na obra Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 1830, A Filosofia do Espírito, a conceitualização efetivada por Hegel da consciência exprime-se na identidade da mesma com a consciência de si. Desta forma, a consciência e a consciência de si configuram-se pela identidade da representação do eu com o seu objeto, na qual este objeto representa nessa identidade este eu.
Hegel explicita que a representação do eu com o seu objeto está exposta na forma eu igual eu. Tomando como referência a identidade das consciências formulada por Hegel, deduz-se que a consciência, primeiro, não possui realidade e, adiante, não possui nenhuma diferença para consigo mesma. De modo breve, a consciência se enxerga na diferença entre o eu e a infinita multiformidade do mundo. Na exposição enciclopédica, parágrafo 413, Hegel conceitualiza a consciência como sendo grau de reflexão em relação do espírito como fenômeno. Com isso, não existe no nível da consciência a diferença do eu com o próprio ser. Contudo, cito Hegel, portanto, o eu é ser, ou o tenho como momento em si mesmo, enquanto ponho esse ser como outro em contraste comigo, e ao mesmo tempo idêntico a mim. Eu sou o saber e tenho absoluta certeza do meu ser. Fecha a citação. Nota-se que o eu, na exposição enciclopédica, somente corresponde à autêntica liberdade da vontade, sendo posta de maneira objetiva, isto é, sendo posta enquanto verdade. Mais do que isso, a identidade do espírito consigo mesmo, enquanto eu, é apenas idealidade abstrata do espírito. Dito isto, a consciência parece, pois, diversamente determinada segundo o objeto dado, e a sua formação progressiva aparece como uma mudança das determinações do seu objeto. Deste modo, a meta da consciência é efetivar a certeza de si, a verdade, Deus ou o Espírito absoluto. E aqui eu faço menção ao primeiro parágrafo da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que é a ciência da lógica. Pois bem, cito Hegel, a filosofia não tem a vantagem de que gozam as outras ciências de poder pressupor seus objetos como imediatamente dados pela representação, e também como já admitido o método do conhecer, para começar e para ir adiante. Em primeiro lugar, a filosofia tem de fato seus objetos em comum com a religião. As duas têm a verdade por seu objeto, de certo no sentido mais alto, no sentido de que Deus é a verdade e só Ele é a verdade. Fim de citação. A elevação da certeza de si à verdade segue 3 momentos, ou modos, de acordo com a exposição enciclopédica, a saber, consciência, consciência de si e unidade da consciência com a consciência de si. Logo, a consciência de si, em linhas gerais, configurar-se-á pela identidade da representação do eu com o seu objeto, na medida em que este objeto representa, na mesma proporção, este eu. Além do mais, Hegel explicita que a representação do eu com o seu objeto está posta na forma eu igual a eu, já mencionado anteriormente. Pois bem, tal formulação produz o que se chama de liberdade abstrata. A liberdade abstrata, por sua vez, é um objeto que não tem diferença para consigo mesmo, conforme Hegel, abre citação. A expressão da consciência de si é eu igual a eu. A liberdade abstrata, pura idealidade. Assim, a consciência de si é sem realidade, pois ela mesma, que é objeto de si, não é tal objeto, já que não há diferença alguma dela consigo mesma. Fecha a citação. Tal citação se encontra no parágrafo 424 da enciclopédia. Em adendo, a consciência de si pode ser compreendida como abarcando os princípios da razão e da liberdade. Doravante, a liberdade e a razão elevam-se na fórmula E igual a eu, em particular no reconhecimento de tudo o meu como eu. Tal reconhecimento faz com que se apreenda todos os objetos, assim como o próprio objeto do sistema interno. Ainda, a consciência de si percorre 3 graus junto com a consciência, ou seja, a consciência de si, singular, reconhecimento e consciência de si universal. A consciência de si singular é a consciência de si em sua imediatez, singularidade, por ser simples e única, e desejo. O desejo abarca em si as contradições da subjetividade e objetividade. Na subjetividade, a contradição se encontra na figura do objeto externo. Na objetividade, a contradição se encontra em sua própria objetividade. Desta forma, a consciência de si, à primeira vista, aparece na forma do desejar. Ademais, a determinação mais ampla desse desejo é o impulso, cito Hegel, enquanto esse, sem ser determinado pelo pensar,
é dirigido para o objeto exterior em que se busca satisfazer-se. Fecha a citação. Por sua vez, o reconhecimento, conforme Hegel, parágrafo 430, é uma consciência de si para uma outra consciência de si, primeiramente de maneira imediata, enquanto um outro é para um outro. Além do mais, na consciência de si, deslinda-se a intuição de mim quanto eu, mas também de um outro objeto imediatamente aí essente, como um eu absolutamente autônomo em relação a mim. O reconhecimento da consciência de si engendra uma luta, na medida em que não se pode saber no outro como a mim mesmo, enquanto o outro aparece como outro ser aí imediato. Além do mais, para o conceito, ambas as consciências devem ser livres. A luta pelo reconhecimento tem o seu fim na vida e na morte. Cada uma das consciências de si coloca a vida em risco. Nesse sentido, nesta luta, ambas as consciências em perigo estão igualmente dirigidas à conservação de suas vidas. Na morte, encontra-se o lado essencial do ser aí do reconhecimento, criando ao mesmo tempo uma nova contradição, que é maior que a primeira. Por fim, a consciência de si universal é o saber do afirmativo de si mesmo no outro. A unidade da consciência e da consciência de si contém, antes de tudo, os singulares como aparecendo uns para os outros. No entanto, na diferença, a diversidade é totalmente nula. Não obstante, a sua verdade é a universalidade e a objetividade essentes em si e para si da razão. A razão, nesse sentido, é a verdade em si e para si. A identidade simples da subjetividade e universalidade. Agora eu passo para o tópico 2, né? O ser para si da consciência, segundo Hegel, uma investigação a partir da ciência da lógica, a doutrina do ser. Realizadas as considerações iniciais, o presente tópico centra-se na explicitação do ser para si da consciência, através da obra Ciência da Lógica, a doutrina do ser. Posto isto, nessa ilustre tradução, o ser para si, segundo Hegel, configura-se como um ente que é imediatamente uno, plural e recíproco. Com efeito, na conceitualização elaborada por Hegel do ser para si, o ser qualitativo está plenamente realizado, sendo posto e igualado na diferença entre o ser e a sua negação, determinidade. A título de observação, de maneira sistemática, Hegel, nesta obra, argumenta 3 desdobramentos do conceito ser para si, a saber, o ser para si como tal, o ser aí e ser para si, e terceiro, ser para uno. Os 2 argumentos em sequência, ao ser para si como tal, são postos nesta obra como subtópicos. Enfim, segundo Hegel, o ser para si pode ser entendido como a suprassunção do ser outro. Ademais, este outro configurar-se-á em um momento do ser para si. Por sua vez, na consciência, o ser para si aparece como ideal. Particularmente, cito Hegel, a consciência já contém como tal, em si, a determinação do ser para si, na medida em que ela representa, sim, um objeto que ela sente, intui, etc. Isto é, tem nela o conteúdo dele que é dessa maneira como ideal. Em citação. Adiante, Hegel descreve o ser para si da seguinte maneira, novamente, cito Hegel. O ser para si é comportamento negativo, polêmico frente ao outro e limitante, e, por essa negação do mesmo, é ser refletido dentro de si, embora ao lado desse retorno da consciência para dentro de si e da idealidade do objeto, também esteja ainda conservada a realidade do mesmo, na medida em que ele é, ao mesmo tempo, sabido como ser aí exterior. A consciência é, assim, aparecente, ou seja, o dualismo de saber, por um lado, a consciência é, assim, aparecente, ou seja, o dualismo de saber, por um lado, de outro objeto exterior e, por outro, de ser para si, de ter idealmente o mesmo nela, de não ser apenas junto de tal outro, mas de nisso também junto de si mesmo. Fecha citação. Em contrapartida, o ser para si vem a ser a autoconsciência como é realizada e posta. Nesse sentido, a alta consciência desvela-se como, cito Hegel, o exemplo mais próximo da presença da infinitude, de uma infinitude sem dúvida sempre abstrata, que, contudo, ao mesmo tempo, é de determinação mais concreta totalmente diferente do que o ser para si em geral, cuja infinitude tem ainda inteiramente determinidade apenas qualitativa. Fecha citação.
Posto isso, Hegel explicita que o ser para si é a infinitude que desabou no ser simples. Dessa maneira, o ser aí configura-se na determinidade qualitativa simples. Em contrapartida, o ser aí configura-se ao mesmo tempo como momento do próprio ser para si. Assim, o momento do ser para uno expressa o como finito é na sua unidade com o infinito. Ou seja, o como finito se relaciona com o ideal. Nele, tal ser é apenas um momento. Especificamente, cito Hegel, é apenas uma única idealidade daquele para o qual ou no qual uma determinação deveria ser como momento e daquele que deveria ser momento nele. Fecha citação. Doravante, o ideal é necessariamente para uno, mas não é para um outro. O uno para o qual ele é apenas ele mesmo. Assim sendo, abro citação. Do Hegel. Deus é, portanto, para si, na medida em que ele mesmo é aquilo que é para ele. Fecha citação. Além do mais, o ser para si e ser para o uno são momentos essenciais e inseparáveis da idealidade ou de Deus. Consequentemente, a observação referente à idealidade configura-se, segundo Hegel, com o tipo de coisa onde este ser para o uno está retomado nessa determinada coisa. Nessa mesma observação, Hegel explicita sua concepção de idealidade, ou seja, a idealidade compete inicialmente às determinações suprassumidas, sendo, ao contrário, tomado como real. Com isso, a idealidade, portanto, assume dois momentos. Primeiro, o ideal, como valor estético, e segundo, o real, realidade, real. Além do mais, Deus é ideal, isto é ideal na relação finita puramente consigo mesmo. É importante frisar a importância que Hegel atribui para o consigo mesmo. A este respeito, cito Hegel, eu é para eu, ambos são o mesmo. O eu está mencionado duas vezes, mas assim, dos dois, cada um é apenas para um, ideal. O espírito é apenas para o espírito, Deus apenas para Deus. E apenas essa unidade é Deus, Deus como espírito. Fim de citação. Agora eu passo para as considerações finais. Inicio. Escrever algo acerca do pensamento hegeliano é sempre um desafio, seja pelo rigor conceitual, pelo entendimento do pensamento hegeliano ou até no modo de exposição, etc. Contudo, essa apresentação tentou explicitar, explicar e demonstrar a categoria ser para si da consciência na perspectiva de Hegel, sem perder de vista a própria ciência da lógica, doutrina do ser, bem como sem perder de vista os comentadores e intérpretes da obra hegeliana. Não obstante, essa apresentação tentou explicitar, explicar e demonstrar o modo de operação dessa categoria hegeliana no âmbito da consciência. Dito isto, esta apresentação principiou-se explicitando, explicando e demonstrando o ser dentro do espectro do hegelianismo e, posteriormente, explicitando, explicando e demonstrando ser para si o seu modo de operação no âmbito da consciência. Consequentemente, enunciou-se o objetivo de Hegel na ciência da lógica, a partir de seus intérpretes e comentadores, Christian Iber e Ricardo Ferrara, ou seja, uma metafísica ontoteológica, desplegando-se de uma lógica meramente formal e desembocando no idealismo absoluto da lógica hegeliana. Por fim, conclui-se que a grande lógica, em princípio, desnuda-se na compreensão de Deus e suas determinações. Para tal, conforme Victor Gomes Pin, abre citação, a ciência da lógica é a essência do mundo, mas o mundo não se reduz à sua essência. Quando o leitor segue Hegel pelas voltas da ciência eterna de Deus, encontrará ao final uma noção, a de saber como tal ou ideia absoluta, que transcende e confere o seu verdadeiro sentido a todas as que precedem. Deus, em sua determinação última, é sabedoria. No entanto, Deus não persiste em sua pura unidade consigo. Deus não é mundo, mas essência do mundo. A constituição do mundo implica que Deus se aliene, que a sabedoria entre em relação com a negação de si. A pura negação do saber será a natureza. A necessidade da natureza, a necessidade da negação do saber, está inscrita na ciência da lógica.
Todavia, esta obra não explora o destino da natureza como tal, a dizer, a ciência da lógica não deduz e arquiva as leis mediante as quais a natureza chega a ser inteligível e, com isso, retorna ao saber que procedia. Dela, ciência da lógica, se trata de descrever não como avança as ciências particulares, mas como se ordenam segundo a divindade lógica. Fim de citação. E fim de apresentação. Então, nesse sentido, agradeço a todos e todas pela paciência e atenção. E muito obrigado. Parabéns, Alexandre, pela apresentação. Bom, eu abro então para conversas, perguntas, discussões. Oi, Washington? isso. Me permita fazer uma pergunta, Alexandre. Sobre essa questão da consciência, né? O que você entende por consciência, né? Como é que você descreveria aí a consciência e de que forma ela se diferencia da autoconsciência? E como ficaria aí a discussão sobre finito e infinito, por exemplo, no âmbito dessa discussão, né, dessa caracterização do que vem a ser a consciência e do modo como ela se diferencia da autoconsciência. Evidentemente que, né, a autoconsciência é esse desdobramento, esse desenvolvimento da própria consciência, ela está já, digamos, embutida, já está né, em germe, né, digamos assim, não são momentos propriamente distintos, mas seriam esse desdobramento, né, digamos assim. Então, eu gostaria de saber de ti, né, como é que você entenderia aí a consciência, de que forma você a diferencia da autoconsciência e de que forma a questão da discussão do finito e do infinito aí seria importante, digamos, para a descrição e a diferenciação desse conceito. Muito obrigado pela apresentação. Que isso. Então, vamos lá. Na verdade, você me fez 3 questões, né? A primeira, como que seria essa... Descreveria o que seria uma consciência. A segunda, como essa diferenciação, né? Uma consciência para uma autoconsciência. E no fim, né? Como o finito e o infinito estão relacionados nessa relação de consciência e autoconsciência. Então, pois bem, eu descreveria a consciência nos seguintes termos, né? Todos nós, seres humanos, temos uma visão de mundo, de nós próprios e da realidade. E com isso, nós, seres humanos, somos conscientes, né? A partir de nossas próprias filosofias, do nosso pensar, né? Dessa consciência, dessa visão de mundo, de vida e de totalidade. Isso não é lógico, está fundamentado, né, no artigo do professor Ricardo Pereira Tassinari, que se chama o Ser Neo-Hegeliano Hoje, espírito enciclopédico, né? Recomendo a leitura, Washington. Pois bem, em relação às autoconsciências, eu estou me dirigindo não a minha percepção de vida, de mundo e de totalidade, porque cada um de nós aqui deste grupo temos uma visão de mundo, de vida e de totalidade. E por isso eu denomino como autoconsciências, né? E é nesse sentido. E quando você fala do finito e infinito nessa relação, eu entendo que é um caminhar, né? Nós, seres humanos, somos finitos, né? E estamos caminhando para esse infinito, esse verdadeiro infinito, né? Que, como eu falei no parágrafo primeiro da enciclopédia, que eu citei no primeiro parágrafo da enciclopédia da ciência da lógica, que é Deus, né? Então, no meu caso, né, essa minha perspectiva de consciência, autoconsciência, infinito,
e as suas relações estão fundamentadas no pensamento hegeliano. E eu acho que, não sei se eu fiz entender, mas é isso, assim, a minha resposta no momento. Washington, tudo bem? Tudo bem, eu acho que eu sobrecarreguei, eu acho que três perguntas, né, talvez tenha exagerado um pouco, mas obrigado, tá, pela resposta. Okay. Eu estou meio de intruso aqui, tá, professor Ricardo? Tá, você quer se apresentar? Claro. Meu nome é Washington, né? Eu faço parte, eu sou orientando da professora Márcia, né? Estou junto com a Sabrina e o Ednei. E aí eu, né, fiquei de me inscrever nas atividades que o senhor tem organizado, coordenado, mas acabei não fazendo isso a tempo, e aí eu, né, meio que de forma extemporânea, estou acompanhando agora, né? Faço, então, doutorado na UFG, sob a orientação da professora Márcia. Tá bom. Seja bem-vindo, né? É muito bom tê-lo aqui, né? Sabrina também, Ednei, né? Manda um abraço para a Márcia, né? Saudade dela. Não vejo ela desde antes da pandemia. Ok. Tá bom. Vamos, continuemos então. Quem mais gostaria de perguntar, comentar? Eu acho que o povo fica mais cansado para o segundo seminário, porque nesse daqui também, quando eu abro para perguntas, as pessoas acabam não fazendo. Bom, vamos lá. De qualquer forma, eu não me canso, então eu falo, vocês vão escutar eu falando no final das contas. Bom, primeiro, então, parabéns, Alexandre, pela apresentação. De novo, também a gente vê que houve muito estudo, não só da obra hegeliana e das diversas partes da obra, como também de comentadores e de busca de interpretação, né? Um estudo muito bem executado em termos de busca de compreensão, né? E tem bastante conceitos que você mobiliza e usa no seu texto, né? Então, parabéns pelo trabalho, né, realizado, né? Indo mais agora no conteúdo e tratando também um pouco dessa parte da exposição, eu também senti falta, em certo sentido, da ciência da lógica. Bem entendido, tem muito mais do que o Guilherme tratou e usou, né, anteriormente, né, porque você cita partes da ciência da lógica, você usa os conceitos que estão lá, mas eu acho que fica para o leitor uma certa ideia do que assim, tá bom, mas qual a diferença da ciência da lógica e do ser para si na fenomenologia? E em que momento da fenomenologia, porque assim, é a fenomenologia livro, é a fenomenologia o momento, né, do encontro das autoconsciências. Então, isso eu senti falta no seu texto e que, assim, ao meu ver, você tem toda a condição de colocar lá, né? Então, não é uma questão, vamos assim dizer, de formação, mas de explicitação no próprio texto, né? Em específico, eu acho que às vezes a gente esquece muito esse momento inicial da ciência da lógica e dessa exposição de categorias simples para o próprio sujeito. Assim, tão simples que Hegel vai dizer que para falar dessas categorias a gente tem que falar pura e simplesmente pronto, e o leitor meio que entende o que você está dizendo e não tem, né, muito mais o que falar. E ele que fala muito, né? Você fala, nossa, como alguém consegue escrever tanto sobre o ser, né, para si, o ser em si, o outro e etc. Né? Mas eu senti então um pouco a falta nesse sentido de entender a ciência da lógica como estar tratando do ser e do momento do ser e do imediato e da consciência como você tratou, e aí sim relacionando as duas coisas. Tudo bem? Tudo bem.
Você concorda também? Se não concordar, etc., sabe, né? Fica à vontade, sempre teve para. Não, sim, eu concordo plenamente. E não é de hoje que o senhor explicita isso também, porque eu tenho essa dificuldade latente mesmo, porque eu solto os conceitos na hora de uma apresentação e eu não acabo explicitando, né? Tipo, esse é o ser, depois é o para si, depois passa a ser elo, né? Ser para si, né? Eu não detalho, né? Para ficar bem claro pro meu ouvinte, né? E futuro leitor, se eu for publicar, etc. Né? Então, eu concordo, assim, mas, assim, eu mereço essa observação porque, no meu caso, não foi um problema temporal. De fato, quando eu, tipo, no início, né, do evento, eu falei, olha, eu reelaborei o texto de fato, eu comecei a elaborando no começo de abril, né, então, assim, pô, eu poderia ter pensado melhor, etc, né, então, merecido essa observação, assim, e eu tenho a pretensão de publicar o texto, né, e eu explicitarei e relacionarei, né, também com as outras obras, né, porque acho que ficou, como o senhor acabou de ressaltar, não ficou tão claro assim, e se eu não fizer isso, não ficará claro para o meu leitor, né. Então, É, ok. Então, eu continuo. Mas de forma alguma vamos assim dizer, o merecido aí como se fosse um castigo merecido, ao contrário, é mais sugestões para melhoria mesmo do texto, de exposição e de e, é, esclarecimento dessa passagem, que constitui a própria demonstração, como você colocou no seu texto, né? Então, na medida em que falta essas explicitações, a própria demonstração fica prejudicada, né? O Gabriel levantou a mão. Bom, eu interrompo então as minhas coisas. Fala, Gabriel. Tem certeza? Não quer continuar, professor? Não, eu prefiro que você fale e aí depois eu retomo. Ok, como eu disse aqui no chat, eu sou um pouco lento para pensar nas perguntas, então eu ainda estou pensando no que eu posso perguntar para você. Uma questão que eu pensei agora, que eu acompanhei seu texto, né, na leitura junto com você e li ele também ontem, quando você já enviou. Eu pensei, não sei se você pretende trabalhar, se você tem trabalhar isso no texto, se você tem uma posição sobre isso, mas talvez seja algo para você pensar, não exatamente uma questão, mas é que você relaciona, né, a ciência da lógica e a fenomenologia no seu texto, e não há muito uma explicação ou um comentário de como você entende a relação dessas duas obras, que, como a gente sabe, no nosso campo de estudos aqui, essa relação é bastante polêmica e tem várias posições. Então, não sei, talvez seja interessante você colocar uma nota, algo assim, para explicar como você entende isso, porque eu acho que alguns comentadores, alguns estudiosos, veem um certo gap, né, uma lacuna entre elas, outros parece que veem uma certa continuidade, uns falam que ela não precisa ser mais tão considerada por causa da enciclopédia e tal, e eu senti um pouco falta disso no texto. Ou eu deixei passar essa explicação, não sei se você realmente fez e eu não estou lembrando agora, mas eu pensei que talvez seja interessante você colocar uma nota, ou pelo menos 1 ou 2 parágrafos explicando como você entende isso, porque parece que você tratou a relação dessas duas obras de um modo muito óbvio, e talvez não seja tão óbvio assim, né? É uma relação que é bastante problematizada. Não sei se você quer falar algo sobre isso, mas também, de qualquer modo, parabéns pelo texto, Alexandre, está bem legal, bem interessante. Eu estou lendo e relendo algumas anotações que eu fiz sobre ele, e daí, se eu lembrar mais de alguma coisa, eu comento. Obrigado, parabéns. Não, que isso, né? Tranquilo. Eu, na verdade, não pensei sobre essa relação, né? Eu entendo que no nosso campus, né, aqui de Marília, a enciclopédia é enfatizada. De fato, né, é a obra sistemática, né,
do Hegel, assim, da ciência da lógica, a filosofia da natureza, e por fim, né, o seu desenvolvimento último, a filosofia do espírito, né? Mas, eu não, na verdade, sinceramente, eu não pensei. Eu acho que eu criarei uma nota, né, tipo, sistematizando, olha, tem os escritos da juventude, depois a fenomenologia, enfim. Aí eu datarei certinho, mas não pensei, foi um dado mesmo, assim, sabe? Certinho? Claro, claro, obrigado. Eu falei mais assim, talvez no sentido de uma sugestão mesmo, daí você pode ver também com o Tassinari, que é seu orientador, se você acha que vale a pena e tal, mas é que eu comentei mais nesse sentido, porque toda vez que eu falo da fenomenologia e da ciência da lógica, sempre alguém vem perguntar como eu entendo a relação delas, porque realmente não é uma relação óbvia, né? Então talvez seja legal você colocar mais ou menos sua posição, ou como você entende isso. Ainda que brevemente, né? Porque, tipo, no caso, eu teria que... Porque é muito arriscado, né? Tipo, eu afirmar algo. Eu preciso de alguém para se apoiar, né? Preciso me apoiar em ombros de gigantes, né? E quem é o melhor para fazer isso, primeiramente, é Hegel, depois dos comentadores. Eu vejo dessa maneira. Então, assim, antes de eu afirmar que há uma cisão, não há, etc., eu preciso, né, me balizar, né, me munir desses comentadores e, primeiramente, Hegel, né? Enfim, numa análise mais cronológica e sistemática das obras dele. Sim, concordo. Eu acho que talvez só de você indicar, né, que essa relação que você está tomando não é uma relação óbvia e que existem diferentes leituras e tal, já é um ponto interessante. Mas, enfim, parabéns mais uma vez. Ah, que isso, cara. Suas observações são muito boas. Eu achei interessante que o Gabriel falou, não sei se por ato falho ou não, né? A cisão entre a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica, né? E aí eu fico perguntando, e enciclopédia, né? Eu falo assim, por que em geral o hegeliano não fala e não pega a enciclopédia em si? Mas eu entendo que o Gabriel quis dizer enciclopédia também, né? Porque, na verdade, a contraposição está um pouco aí, mas também tem a questão, né, da ciência da lógica versus fenomenologia. Não sei se precisaria tanto uma tomada... Fala, Gabriel. Só uma questão, professor, é que eu acho, né, não sei se você concorda, mas me parece, né, eu estudo mais a grande lógica, mas me parece que a enciclopédia ela, num certo sentido, a parte da fenomenologia nela já faz com que a gente possa deixar a fenomenologia de lado. Eu acho que na grande lógica parece que a fenomenologia é mais dependente, não sei, eu tenho essa impressão. Parece que a enciclopédia é mais completa nesse sentido, ela é mais autossubsistente do que a grande lógica, não sei. O que acaba acontecendo é que a doutrina do ser, né, foi escrita em 1812, né, a primeira que, antes da enciclopédia, que vai ser em 17, depois ele faz a republicação desse primeiro volume em 32. Mas, de alguma maneira, ela ainda guarda a ideia do Hegel de que, olha, a fenomenologia foi o primeiro volume, agora eu estou explicando melhor. Isso está na própria introdução que o Hegel faz, né, na ciência da lógica. Então, de fato, tem esse elemento. E aí você está tocando, ao meu ver, em outro problema, que é a gente tentar interpretar a filosofia hegeliana, que se vê como uma filosofia de conceitos, em termos de uma interpretação literária, como se fosse os conceitos expressos na obra e na sequência que está se pondo, né? Ao meu ver, fazer isso com Hegel, e eu não estou falando de você, há intérpretes que fazem isso, né? E no Brasil ainda uma certa
tem um pessoal mais historiográfico, assim, né, que acha que tem que ser feito isso com a obra, porque é uma obra, mas não percebe o quanto isso é um pressuposto filosófico e que compromete a própria ideia do que é filosofia. Quer dizer, você aborda um texto de filosofia com uma ideia de filosofia diferente daquele do seu próprio autor, né? Entende? Então, nesse sentido, eu acho que a sua preocupação traz esse aspecto, né? Do quanto os nossos pressupostos, porque muitas vezes são pressupostos, a gente nem é conceito mesmo, é preconceito, né? Nem conceito para a gente, não pensou sobre isso, sobre um texto, sobre, né, como, seja sobre Deus, ou seja o que é expresso num texto de filosofia, ou o que é a filosofia, acaba influenciando a própria leitura, né, da obra. E a ciência da lógica, em particular, é um problema a gente passar para a leitura dela, por quê? Porque no caso da enciclopédia, o próprio Hegel está conduzindo o leitor dele, ele dá as ideias gerais, ele antecipa, ele diz, olha, é isso que a gente vai ver, por enquanto eu estou antecipando, isso tem a ver com aquilo dessa forma, então, vamos dizer, você ganha do autor a articulação das coisas, enquanto que se você vai no livro mais específico, é você que é obrigado a fazer essa articulação. E, a princípio, lá ele diz, você deveria ter lido a fenomenologia, e se você for ler a fenomenologia, você não sai dela, então você nunca consegue ir para a lógica, para ler a lógica, né? E não é à toa que ele mudou tudo isso depois, né? Seja em termos de exposição para o leitor, seja como compreensão como os próprios conceitos se articulam, né? Que serão expostos depois, né? Bom, de qualquer forma, para uma interpretação, para mim, assim, é uma coisa muito óbvia e clara. Assim, se eu vou interpretar o que Hegel pensa, eu vou pegar um texto onde ele está dizendo o que ele pensou no geral, para depois ir pensar. Eu posso até vir a discordar depois dele falar assim, não, você diz que faz isso, mas não faz, você acha que fez, mas não fez. Tudo bem, mas eu tenho que ir lá primeiro aonde ele está me dando o geral da filosofia dele, do que ele pensa. Por isso, para mim, enciclopédia deve ser e sempre será a porta de entrada para o estudo do Hegel, deveria ser, né? Apesar que tem toda a dificuldade que tem, né? Eu entendo isso. Bom, mas eu queria voltar, antes que a gente se estenda mais, e terminar um pouco os comentários, né, da apresentação do Alexandre, e aí eu queria falar de algumas coisas, assim. Primeiro, eu senti um pouco de falta do uso crítico dos comentadores, né? Você pega eles como se o que eles estão falando é verdade e coloca aqui. Mas esses comentadores que você citou, dá para a gente, se a gente fosse fazer uma análise um pouco mais, né, deles, a gente ia ver que um discorda do outro em algumas coisas, e essa discordância da forma com que você usa não é trazida ali, tudo bem? Mas, mais que isso, a sua própria discordância com o texto do comentador, ou concordância, é que não fica exatamente clara. Entende? E você é um pensador, você tem uma visão do que é a filosofia hegeliana e etc. E é isso que você está expondo no seu texto. Então, de alguma forma, ele se relaciona com aquilo que o comentador disse. Tudo bem? Então, essa busca de autonomia do seu pensamento e de tratar um pouco mais criticamente os comentadores, eu senti falta. E não é tratar criticamente por tratar, né? Às vezes a gente fala isso, então o pessoal fala assim, não, o Tassinari falou que a gente tem que tratar criticamente. Então, coloquei o cara aqui, vou criticar ele, vou fazer. Não, é de fato ver, eu penso igual a ele, não. Concordo, então coloca lá, concordo por causa disso. Não, eu discordo, tá bom, eu concordo até aqui, mas discordo por causa disso. E aí você vai expondo o seu pensamento. E aí eu queria entrar num outro ponto que também você falou, eu adoro ouvir vocês, porque eu vou pegando assim, essas coisas que vocês vão falando, que eu acho que elas são mais evidentes, né, do próprio método, da própria forma como está sendo usado. E você falou dos ombros de gigante, né? De ter que se apoiar no texto do Hegel,
E, no final das contas, se a gente parar para analisar, isso envolve uma certa, o que a gente chama, em filosofia, da questão do autoridade, né, do argumento de autoridade, né? E isso é problemático em filosofia, né? Porque, assim, fulano falou isso, portanto é verdade. Tal intérprete falou isso, portanto é isso que o Hegel está dizendo. Não, não necessariamente. E aí que vem o problema. Bom, se eu não me apoio nos ombros de gigante, aonde eu vou me apoiar? E aonde vai se apoiar é na sua compreensão mesmo do texto, nos conceitos mesmos. Os conceitos têm que apoiar um ao outro, vamos assim dizer. E é por isso que você, nesse sentido, ganha direito, né, ganha a licença para dialogar e tratar criticamente os comentadores. Porque, senão, como é que o Alexandre ia criticar o Ricardo Ferrara, por exemplo? Né? Ou Walter Jeschke, né? O cara é editor da obra, publicou, escreveu, estudou. Eu que vou contrariar o que ele está falando? Eu não. Então, quer dizer, a partir daí não tem mais filosofia, né? Então, é justamente na articulação conceitual que você pode colocar. E, claro, está aberto a estar errado, porque uma vez você, com a sua articulação conceitual, criticou e alguém te explica, não, olha, o que ele está fazendo é isso, então, entendeu? Aí muda a articulação conceitual. E nesse processo de mudança que cada vez mais a gente vai compreendendo o Hegel, a filosofia, os conceitos, né? Mas é nessa articulação conceitual que, ao meu ver, um texto filosófico tem que se apoiar. Tudo bem? Então, é muito bom que vocês estejam colocando e falando isso, porque vai esclarecendo, né? Fala, Alexandre. Não, é porque eu queria se justificar também, né? Não, bom, pode ser, mas também não precisa, mas fica à vontade. Não, é porque que eu me considero, por exemplo, ainda por assim dizer, um iniciante, né? Mesmo que seja iniciado, né? Mesmo que eu tenha lido os textos, enfim, etc, né? Ou seja, eu me sinto iniciante no sentido de que, por exemplo, eu não tenho essa bagagem, né, para concordar e discordar, né, e a partir daí ter uma posição própria para colocar no texto. Aí é muito mais nesse sentido, né? E quando você vai ter? Talvez no doutorado. Eu achei engraçado isso, cara, porque eu também me vejo como iniciante, mas ao mesmo tempo eu assumo a postura exatamente essa. É aquilo que está sendo realizado para mim, como entendimento do rei, que eu uso para dizer o que tá certo e o que não tá. E, tipo, já no início mesmo, sabe? Ele é tupetudo. Mas é aquela história de que você só aprende a nadar entrando na água e indo lá. Você não vai fora da água fazendo isso. Sim, eu entendo, mas, por exemplo, tanto o pescador Ricardo Ferrara, o pescador Tassinari, o Christian Iber, etc., não foram 2 ou 3 anos, foram mais de 20 anos estudando, lendo, etc. É nesse sentido, né? Eu tenho que ter esse acúmulo para não... Não, eu entendo o que você está dizendo do respeito, né, pelo escolar, né, pelo scholar, né, scholar. Mas você tem que se permitir dar, como se diz, valor ao pensamento, aos conceitos que você articulou. E, de fato, não é uma tarefa fácil, você tem razão, e não tem que se criticar simplesmente eles por criticar, já falei isso, é melhor, se não tem o que falar, é melhor ficar quieto do que criticar, né? Agora, é isso que, às vezes, se a gente não faz isso, nosso texto pode ficar fragmentado, fragmentário, porque a hora fala de uma coisa, hora de outra, porque não tem a articulação conceitual que se basta a ela mesma, num certo sentido, e que está articulando essas diversas partes, entende? Então, mas isso é para meditar. Não, o que eu estou falando aqui é para meditar sobre, é possível, não é, faz sentido, não faz, né?
por que se eu não faço, porque eu faço, deveria fazer ou não, e depois você comenta comigo, seja aqui, seja, né, na orientação, fala, então, você falou aquilo, mas andei pensando, é aquilo, a gente vai conversando, tudo bem? Tudo bem. Eu só queria, então, terminar comentando um pouco a pergunta, né, que foi feita pelo Washington, né, do finito e do infinito, da consciência e da autoconsciência, né? Primeiro, vamos assim dizer, o que seria a autoconsciência? Então, é um comentário meu, são interpretações, vocês vão ter a interpretação de várias pessoas, vou tentar esclarecer um pouco segundo a minha visão disso, né? É, autoconsciência, de uma forma simples, é consciência da consciência. É consciência de que é a consciência, ter uma consciência de que é consciência. E isso já cria toda uma diferença de olhar para o mundo, porque a partir daí, quando eu olho para isso daqui, falo assim: bom, o que é isso daqui? Ah, uma taça. Não, isso é minha consciência. Isso daqui é minha consciência. Nossa, minha consciência tem coisas duras? Tem. A minha consciência tem coisas sensíveis? Tem. E o que mais? Tudo isso é minha consciência. Nossa, então, o que é minha consciência? Então, as coisas, os objetos e eu é a mesma coisa? Num certo sentido, é. Quando você começa a olhar o mundo dessa forma, você, vamos dizer, agora ficou autoconsciente, né? E aí você fala, bom, mas aí é um estado, enquanto que se você já era autoconsciência, você só não tinha isso para você ainda. No caso da consciência, ela se limita àquilo que eu estou vendo, àquilo que eu sei, àquilo do qual eu sou consciente. No caso da autoconsciência, tem coisas na minha autoconsciência que ainda não me são conscientes. Ou seja, a autoconsciência, ela está mais relacionada, vamos dizer, mais próxima da extensão do eu, porque o eu também tem coisas que eu ainda não sei para mim, do que só a consciência. E qual é a relação que isso tem com o finito e o infinito, que foi muito bem colocado, né? Aliás, o próprio Hegel estabelece uma certa relação entre essas duas coisas. O finito é mutável, o finito tem limites, tanto espacial quanto temporal, ele deixa de existir. Ele não tem verdade, como diz o Hegel, ele é efêmero, é passageiro. E a filosofia, para ser filosofia, ser saber, ela não pode se centrar apenas no efêmero, ela tem que se centrar naquilo que é eterno, naquilo que se mostra. E o ser para si, o momento do ser para si, é justamente o reconhecimento nessa esfera do ser dessa idealidade, dessa universalidade, dessa infinitude, dessa eternidade que se mostra nos finitos, nos efêmeros. De tal forma que uma coisa não está contraposta à outra, em ser no limite para a outra, mas de forma com que o finito seja manifestação do infinito. E, portanto, o infinito, no caso é o verdadeiro infinito, seja a superação dessa ideia de finito e má infinitude, de um infinito que se contrapõe a ele. Ele tem essa totalidade. E o ser para si é justamente o ser dessa verdadeira infinitude, né? Então, o ser para si é justamente, ou melhor dizendo, a infinitude é justamente, ela é expressa ou está relacionada à autoconsciência, enquanto a consciência coloca para nós esses elementos de finitude. Isso não é completamente verdade, porque uma vez que a própria consciência toma consciência de que é autoconsciência, se torna consciente essa infinitude. Então, nós nos tornamos seres infinitos em si, né? O Alexandre falou, nós em si somos finitos, por exemplo, né? E a gente entende, Hegel muitas vezes fala do espírito finito, né? Mas em si nós somos infinito, o nosso em si é infinito. Então, não é muito, e o próprio Hegel também fala isso, falar que nós somos finitos não é muito correto, porque essa finitude tem a ver com um certo momento que a gente está vivendo, mas no momento seguinte ela é superada, e superada. Então, a gente nunca cabe num determinado limite, a gente vem a superá-lo.
E na medida em que a própria consciência reconhece essa infinitude dentro dela, e essa infinitude que ela é e que se manifesta, ela é a manifestação dessa infinitude, né? É por isso que a autoconsciência é a verdade da consciência. É um dos momentos de manifestação daquilo que em si mesmo é autoconsciente, né? Tudo bem, eu queria fazer esses comentários porque tinha a ver com os conceitos que foram colocados até então e das perguntas, e eu acho que vale a pena, que está todo nesse âmbito da ciência da lógica, do ser para si. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Diga, Washington. Professor Ricardo, agradeço pela resposta à pergunta. Eu teria algumas dúvidas, né, com relação a essa questão da discussão do finito e do Pode infinito colocar. no âmbito da consciência, que é justamente o Hegel ele fala que a autoconsciência ela é aquilo que mais se aproxima, né, do infinito, mas ainda está no âmbito abstrato e tudo mais. A gente pode dizer com isso que esse infinito aí que está sendo colocado pelo Hegel no âmbito da autoconsciência não seria ainda o infinito verdadeiro, né, porque a minha questão é que não está consumada, né, essa questão da infinitude ainda no âmbito da autoconsciência, né? Essa discussão ela vai se desdobrar mais para adiante, né, no âmbito da repulsão, da atração, e parece que ela vai se resolver apenas lá mais adiante, né? Na razão, Isso, na obviamente. autoconsciência universal e na razão, você tem razão. Então, essa discussão do separa-si, essa questão de como ocorre justamente a questão do infinito, na verdade, a continuidade da discussão, né, que aparece lá naquele momentinho ali entre o separa-si, o ser aí e o separa-si, né, e que toda a discussão do separa-si é justamente o desdobramento, né, dessa discussão sobre o finito e sobre o infinito, né, naquela discussãozinha prévia que antecede o separa-si. Então, parece que a questão ainda não está, né, desenvolvida, né, quanto a gente não pode falar de autoconsciência ainda nesses termos, né, de um infinito verdadeiro, né, mas que tipo de infinito é esse, né? Também não, eu me sentiria desconfortável para falar aí da autoconsciência como uma espécie também de mal infinito, né? Eu não sei até que ponto, né, se poderia dizer nesses termos. Mas eu não sei como é que a minha pergunta seria como é que o senhor situaria essa questão, né, do infinito, né? Porque o infinito não aparece já como algo já dado, né, como algo já pronto, digamos assim, né, o infinito verdadeiro, mas parece que ele é um desdobramento da discussão que vai se desenvolvendo aí, né, ao longo de todo esse momento do separa-si, né? Então, eu não sei se eu fui claro na pergunta, mas eu penso que sim. E se eu entendi a sua pergunta, o problema que eu vejo é dado para quem, né? E eu acho que essa é uma certa... bom, existe uma forma em que eu interpreto tudo isso, que é assim: há algo que é dado, o verdadeiro infinito, o conhecimento, ele é. Então, e a gente, enquanto sujeito, é que vai apreendendo. Então, dado para quem? Para ele mesmo ou para o sujeito? Um exemplo disso é a própria ciência da lógica, a própria enciclopédia, já está escrito. Por mais que eu estou aqui na parte do ser para si, pensando sobre esses conceitos, a articulação que eles têm entre si já está dada, já está explícita na própria explicitação que você vai fazer depois, né? E justamente porque o que articula esses conceitos na filosofia hegeliana não é a questão histórica, não é o fato de um ter surgido depois do outro, é verdade que um surgiu depois do outro, mas é a questão lógica, de significação, de significado que une elas.
cujo, vamos assim dizer, a base maior de significação é a ideia absoluta, no qual, tratando a ciência da lógica, no qual todas essas conceitos estão articulados e fazem parte. Então, no final das contas, a ciência da lógica é a explicitação da ideia absoluta, que já é, que não depende do sujeito em si, porque depende do que? Do Ricardo, do Gabriel. Para o Ricardo já é, para o Gabriel não é, para o Alexandre é. Então, para quem é, para quem não é? Para a filosofia mesmo, ela já é. Então, esse dado, eu acho que tem que levar em conta o papel do sujeito que está compreendendo essa ideia absoluta na relação com ela, né? E eu concordo que essa discussão é problemática, até porque você, né, orientando da Márcia, eu já tive altas discussões com ela a respeito disso, né? Isso implica em entender a ideia absoluta como dada, mas bem entendido aí, não é um dado, e isso que é a grande dificuldade em Hegel, porque eu acho que a gente tem a tendência a ser dual, né, a usar o intelecto e separar coisas assim como ou está dado ou é uma evolução, né? Como é que a gente conseguiria unir essas coisas? Porque assim, se está dado, não tem movimento, né? Mas Hegel insiste no movimento, fala do movimento, né? Como é que isso acontece? E aí que está, o infinito em si, a totalidade, ela não tem movimento exatamente, porque se é a totalidade, como é que ela vai passar por uma outra coisa? O que está fora da totalidade que ela poderia passar? Ela não passa. Mas isso, vamos dizer assim, é o ser absoluto, a ideia absoluta nela mesma, para ela mesma. Mas para nós estamos aprendendo ela. Então, para todo o finito no interior dela, esse movimento é dialético, é um movimento. E ela é esse próprio movimento que ela explicita. Então, ela é ao mesmo tempo algo que se dá isso e que está criando, né? Tem uma parte que eu acho que vale a pena ler a respeito disso, que é da filosofia da natureza, quando ele fala da criação. Só um instante. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho ela aqui na mão e que talvez fique um pouco mais claro isso que eu estou dizendo. Por exemplo, ele vai escrever na ciência na filosofia da natureza, né? Deus permanece igual a si mesmo em seu determinar. Cada um desses momentos é, ele próprio, a ideia total e tem de ser posto como totalidade divina. O diferente pode-se aprender sobre formas de 3 espécies, universal, particular e singular. E aí ele vai dar o movimento do conceito que existe no conceito. Ele vai falar, e ele vai falar no primeiro, na ciência da lógica, de uma unidade eterna da ideia, isto é, o Logos, o eterno Filho de Deus. E aí ele vai explicitar, mas eu queria a parte da criação mesmo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não estou achando. Infelizmente, achei que ia estar mais à mão aqui e não está. Deixa eu ver uma coisa aqui. Espera aí. Ops. Só um instante. Aqui, ó. Quanto a isto, há que dizer que a eternidade não é antes nem depois do tempo. Não antes da criação do mundo, nem quando ele se acaba, mas a eternidade é presente absoluto. O agora sem antes nem depois. O mundo é criado, vem a ser criado, está sendo criado, agora e eternamente foi criado. Isto acontece na forma da conservação do mundo. Criar é a atividade da ideia absoluta. A ideia da natureza é qual a ideia como tal eterna.
Então, isso é para dar um exemplo, aqui está falando da natureza em si, mas desse aspecto lógico que está se revelando, de um absoluto que está se revelando, que leva a uma certa interpretação teológica da filosofia hegeliana, que é literalmente, até o próprio Hegel fala, né, de que a filosofia é teologia e etc. Né? O problema aí é entender o que seria esse Deus do qual Hegel está falando, e aí o problema é que Deus é um termo, e para dar significação a esse termo, ela depende da compreensão. Aí você imagina, nós vamos compreender Deus? Então, Hegel mesmo diz que a ciência da lógica e a exposição enciclopédia, a gente vai cada vez mais criando uma compreensão para poder definir melhor esse termo Deus. Então, Deus aparece no primeiro momento como ser, depois como nada, depois como devir, depois, né, como o próprio a própria infinitude. Então, o que acontece? É mais ou menos nesse sentido assim, que eu interpretaria o que você está colocando. Eu não sei se era bem isso que você estava perguntando, não sei se eu ajudei. Então, eu acho que em larga medida é nessa direção, mas teria um ponto ainda, né, que é justamente o modo como essa discussão, e aí, claro, né, um pouco puxando a sardinha para o nosso lado, assim, em termos do que a gente se propõe a discutir, né, no evento sobre a ciência da lógica, que é justamente essa questão do ser para si considerado do ponto de vista da sua infinitude, né? E a minha questão é justamente de que essa finitude, né, ela não estaria já pronta e acabada no sentido de uma discussão já, entre aspas, resolvida, né, antes da discussão do ser para si, como tal, né? Ou seja, não é uma discussão que começou logo depois daquele tópico do CAI, né, e que antecede o ser para si, e ali se resolveu, né? A ideia, o que eu tô querendo colocar é que essa discussão da infinitude, ela se desdobra no ser para si, né? E, por exemplo, toda essa problemática do finito, do infinito como mal infinito e do infinito como finito verdadeiro, ele vai, na verdade, ser discutido ali como um pano de fundo, né, dessa questão do ser para si, né? E a minha questão seria saber se a consciência ou a autoconsciência ela mesma, se ela seria, digamos assim, esse infinito verdadeiro, né? Porque o próprio Hegel ele vai falar que, na verdade, ela seria aquilo que se aproxima mais, né, do infinito, mas mesmo assim ele ainda é abstrato, né, essa consideração sobre a consciência. E se a gente, né, lê o modo como a questão do ser para si é desenvolvida, né, principalmente na seção A, né, do ser para si como tal, a gente vai ver que, na verdade, esse ser para si ele está envolvido, né, em contradições. A gente vai ver da questão de que essa infinitude, enquanto esse retorno para si mesmo, esse dobrar-se sobre si mesmo, ele é exclusivo, né? Ele se caracteriza a partir, né, do colocar o ser aí, né, ao seu lado, né? Ele é junto de si, mas o ser aí ele está colocado como algo como se estivesse ao lado, né, desse ser para si, né? O Hegel vai falar lá da questão de que a consciência ela sabe que há uma realidade aí, né, do lado dela. Então, mas veja, eu acho que não é do lado. Se você colocar do lado, você é justamente o infinito que se finitiza, porque é colocado do lado do infinito, do finito, desculpa. Como se o finito fosse um outro do infinito, justamente colocado ao lado. E na verdadeira infinitude, o finito está contido no infinito. E o finito é uma exposição desse verdadeiro infinito.
Bom, eu não sei, pelo menos é assim que o texto me parece tá colocando essa categoria, né, da infinitude. E quando você me pergunta da consciência, eu diria que, em si, a autoconsciência é infinita, o que significa dizer que, nesse momento da autoconsciência, porque ela é um momento da fenomenologia do espírito, ou seja, da aparição do espírito para nós. Então, é um momento de tomada de consciência daquilo que nós somos. E nós somos autoconsciência. E como o outro ainda não está contraposto para que a gente chegue numa autoconsciência universal e num conceito da razão, que é ele que, na verdade, vai estar encarnando esse para si, esse verdadeiro infinito, a razão e o próprio espírito, a autoconsciência, quanto a esse momento, não consegue dar explicação mesma dessa infinitude que está dentro dela, apesar de, num certo sentido, ela intuir, vamos dizer, ou não conseguir se limitar e, portanto, ter esse infinito como se manifestando ali para ela. Mas tem aí, eu acho que a gente tem que ser claro, assim, tipo, acredito que justamente aí está o problema, quer dizer, se a gente vai deificar, absolutizar o ser para si, de tal forma com que ele é e ele que se mostra, ou se a gente vai ver ele como algo que se modifica. E que se então e aí vem a pergunta: se modifica, qual é a substância? Aonde tudo isso está acontecendo? Porque se ele não se modifica, ele é a substância onde todas as coisas estão ocorrendo. Tudo bem? Agora, se ele se modifica, qual é essa substância das coisas? Então, eu acho que você está tocando em questões centrais e importantes aí, né? Eu até gostaria de ver isso discutido mais a fundo. Eu não sei se vocês vão tocar nisso na apresentação de vocês, né? Mas é uma boa conversa, uma boa discussão. Aliás, se a Márcia puder participar também, melhor ainda, porque eu sei que ela tem suas visões próprias a respeito, seria muito enriquecedor aqui trazer, até mesmo para os nossos alunos, para ver diferentes visões sobre o mesmo conceito, a mesma forma de interpretação. Perfeito, professor. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu sinto que eu não te convenci muito, mas vamos lá, a gente vai indo. A gente precisa de mais discussão. Mas o tempo é apertado, né? Mas muito obrigado. Acho que um espaço bem interessante aqui que foi criado. Acho que é bem interessante mesmo. Eu acho que talvez isso só se resolva mesmo, se resolver, porque pode ser que também não se resolva, com uma leitura, aí sim, do momento em que o ser para si é introduzido, então, de onde ele vem, para onde ele vai, eu diria até da verdadeira infinitude, para que a gente possa, de fato, interpretar. A forma em geral que eu interpreto é da seguinte maneira: nós temos um texto, há várias interpretações dele. Para mim, todas elas são, num certo sentido, elas estão dizendo algo de verdadeiro em relação àquele texto e àquele conteúdo. Como então proceder, vamos assim dizer, hegelianamente? Eu não vou desprezar nenhuma, mas eu vou buscar aquela que supera as demais. O que significa isso? Que dizer isso? Aquela que tem categorias ou formas de pensar que pode entender as outras, pode conter as outras, né? É aquela que eu vou buscar. E se tem uma a mais que uma não consegue compreender, né, uma interpretação, então essa não é a mais verdadeira. A compreensão mais ampla que compreende as outras é a verdadeira. Então, por isso que eu acabo assumindo que a própria verdadeira infinitude é essa absolutividade, porque dentro dela eu consigo explicar as demais, sendo que o inverso não é possível. Então, se os conceitos são só finitos, como é que a gente consegue pensar esse conceito finito no qual todas as coisas estariam dentro dele? Como é que essa interpretação é possível? Entende o que eu quero dizer? E ela só se baseia nos próprios conceitos, como diz Hegel. O que entender por um conceito? O próprio conceito. Então, se esse conceito verdadeiramente infinito contém todos os outros, eu consigo entendê-lo, compreendê-lo e servir como categoria para eu pensar o mundo, como é que eu explico ele a partir dos outros? A existência dele, ao meu ver, não. Agora, com ele limitando-o, né, eu consigo explicar as outras formas de compreensão. E o limite é justamente pegar uma parte, né, colocar em relação, entende?
É nesse sentido que eu vou interpretar, mas eu entendo que tem outras interpretações que não fazem isso, não querem fazer isso. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, uma excelente discussão aqui. Eu só sinto falta de você não poder falar mais, a gente continuar, porque é uma discussão boa aqui, mas vamos ver, talvez a gente crie um espaço depois, alguma coisa assim, né, para que a gente coloque, assim, para que vocês possam colocar melhor, talvez até montar uma sessão mesmo, se for o caso, da gente fazer uma discussão, né, porque como a gente tem esse grupo de estudo, e a ideia é que vocês estudem e tenham o seu próprio pensamento, por isso apresentem textos já fechados, ideias, né, num texto fechado, que é mais produtivo. Por outro lado, muitas vezes surge essa questão de interpretações de parte, que é importante também a gente trazer. É que os meninos que estão aqui, a gente acaba fazendo isso naturalmente, né? Assim, eles param, falam, Tassinado, vamos discutir isso, mas como é que seria isso, etc. Mas com vocês a gente não tem um contato tão próximo, mas eu fico, né, em aberto para a gente discutir sobre isso, é uma coisa que eu gosto bastante, né? Mas eu entendo que, assim, eu não sei, como faz muito tempo que eu não converso com a Márcia, eu não sei em que pé que está o entendimento dela de algumas coisas, né? Ou seja, da gente conversar, mas a gente já quebrou altos pau, grandes discussões sobre essa questão dela querer finitizar o infinito, e eu falar, não dá, não é isso, etc. No começo era mais apaixonado, hoje em dia a gente já se entende mais, então a gente já percebe um pouco as diferenças, né? Então a coisa vai por outro lado. Mas é importante, eu acho, a gente colocar todas essas diferenças. Para mim é o que dá sabor ao Hegel, até porque se nessa interpretação que eu estou propondo ela engloba as demais, ela depende dessas demais para ser aquilo que ela é, ou seja, dessas diversas características, desses diversos olhares, porque o objeto é essa composição desses olhares no final das contas, né? Então, para mim, é fundamental que vocês coloquem esses diferentes olhares. Tudo bem? Ok. Bom, eu não queria me estender muito mais, que a gente já passou bastante do nosso tempo, mas, né, acho que está de bom tamanho. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Podemos encerrar. Ok, então. Então, agradeço a todos, né? Foi um excelente seminário, né? Estamos sempre em progresso e discutindo, isso é muito bom, né? E, portanto, aprofundando cada vez mais, né? E então nos vemos a semana que vem, né? Tchau, muito obrigado. Até semana que vem, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.